Bom dia. Hoje é o dia 28 de agosto de 2013. Vamos dar início à nossa reunião desta manhã. Mas antes eu gostaria de lembrar que domingo que vem, nós teremos mais um café cultural com o grupo Acorde de João Pessoa. Apesar de que, por todas as circunstâncias, foi muito pouco divulgado, nós gostaríamos de pedir aos amigos que colaborassem conosco nessa divulgação, porque praticamente só tivemos esta semana para fazer esta divulgação. As senhas já se encontram na lanchonete, com o Fernando também ali à entrada, para ver se a gente aproveita bem. Será um momento extremamente festivo e feliz. Então, domingo agora, Café Cultural, 37º Café Cultural com o Grupo Acorde. A leitura de hoje caiu numa frase do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E as colocações feitas por Allan Kardec são as seguintes: dá-nos o alimento para a sustentação das forças do corpo. Dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do espírito. O animal encontra a sua pastagem, o homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos da inteligência, porque o criaste livre. Tu lhe disseste: tirarás da terra o alimento com o suor do teu rosto. Desse modo, fizeste do trabalho uma obrigação para o homem, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover às suas necessidades e ao seu bem-estar, uns mediante o trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Ajudas o homem de boa vontade que confia em ti, no que se refere ao necessário, não, porém, àquele que se compraz na ociosidade e desejaria obter tudo sem esforço, nem àquele que busca o supérfluo. As reflexões que Allan Kardec costumeiramente faz, e que são anotadas em todas as suas obras, especialmente na Revista Espírita, que são 12 volumes, muito pouco considerados pelo movimento espírita como um todo, nós observamos que ele tem sempre uma sensatez muito larga, muito além do que o que nós imaginamos. Neste comentário, nesta parte do comentário que acabamos de fazer a leitura, nós encontramos Allan Kardec falando da boa vontade. Mas na hora quando ele descreve o que seria a boa vontade na sua percepção, tudo parece que ele entendia que havia vontade e boa vontade. Porque ele diz que nós não quiséssemos ter a boa vontade apenas de fazer aquele mínimo, ou de procurar o supérfluo, mas de que o pão nosso de cada dia seja para as nossas necessidades de profundidade. Porque tem muita gente que quer que a vida lhe dê tudo e não para uma vez sequer para raciocinar sobre o que deveria devolver à própria vida. Todo o nosso sistema de vida na Terra é um sistema de permutas, de trocas. Não existe absolutamente nada gratuito, como necessariamente não vivemos por viver. Apesar disso, é muito comum nós querermos empregar isto ou ter essa sensação de que eu estou vivo porque alguém me fez e eu vou ficar aqui enquanto alguém que me fez queira. Como que se não tivéssemos nenhuma obrigação, nenhum compromisso com isso. Da mesma forma, quando vamos buscar um medicamento, uma receita, seria muito ingênuo da nossa parte que com a receita ou apenas com o sentido de busca, nós estivéssemos dispensados de fazer qualquer outra coisa. Na realidade, o nosso compromisso, até para conosco mesmo, ele envolve circunstâncias
que não temos como fugir de suas responsabilidades e vínculos. Quando Allan Kardec, analisando, portanto, o dar-nos o pão de cada dia, e ele já começa fazendo a abertura para que reflitamos sobre isso, tanto no sentido material como na forma espiritual, ele já deixa aberta que a visão dele, e que portanto seria justo dizermos a visão espírita, não é apenas a de buscar o alimento do corpo, nem tampouco só a do espírito. Tem algumas pessoas que se imaginam estarem se espiritualizando, simplesmente deixando de lado determinados posicionamentos à mesa. Outros acham que, como tem vida, então tem que colocar a mesa à disposição da vida. São atitudes quase sempre conflitantes dentro de nós mesmos, mas que o mínimo reflexo da nossa mente nos posicionaria muito bem. Quantas pessoas acham que comer muito ou pouco é uma atitude mais ou menos nobre? Na verdade, tudo que é nobre é tudo que é feito na boa medida. E isto vale inclusive para os nossos conceitos do dia a dia. Qualquer livro que tenha um mínimo de ética e moralidade em si, seja ele religioso ou não, deixa bem claro que esse é o padrão de vida, é o que a vida nos pede, equilíbrio. E que nós diríamos, num termo mais religioso, a busca pela harmonia. Mas o que seria harmonia se nós ainda não conseguimos nem lidar com as nossas próprias ideias, com os nossos próprios pensamentos? Daí a importância das reflexões no campo das indicações que as religiões nos propõem. Meditar, refletir, pensar objetivamente, idealizar, não apenas no que diz respeito a sonhar, mas idealizar no sentido de fazer aquilo que qualquer empresa ou empresário faz, que seria uma programação do que se deseja obter. O fato é que o nosso alimento ele é descompensado porque nós nos levantamos de manhã sem nem ao menos sabermos o que vamos fazer. A gente sabe que tem que comer, a gente sabe que tem que escovar os dentes, a gente sabe que tem que sair, a gente sabe que tem que ir para tal lugar, ou seja, tudo é uma obrigação. Enquanto que o alimento é algo natural, é uma necessidade natural para nos fazer refletir sobre a própria manutenção da vida, enquanto vivemos, raramente pensamos no fenômeno. Não pensamos no que é viver, no como estamos vivendo, nem muito menos para que estamos vivendo. Não é de se admirar, portanto, que de repente, muitas e muitas vezes, a nossa vida não faz o menor sentido. Mas não faz o menor sentido porque nada está fazendo sentido. Eu hoje queria dormir até mais tarde, mas tenho que me acordar cedo. Eu hoje queria ver televisão até muito tarde, mas eu tenho que descansar. Então a gente vive sob um constrangimento que não é o mundo, nós mesmos criamos. Nós não avaliamos, nós não refletimos sobre o que de fato fazemos ou deixamos de fazer. Então parece que nós estamos o tempo todo sujeitos a um homem ou a alguém ou a algo que nos constrange 24 horas por dia. Quando a gente às vezes dorme um pouco mais, que acorda, meu Deus do céu, perdi a hora. Sim, isso pode ter sido uma atitude que tem um custo caro. Se você prestar atenção, isso não volta a acontecer. Mas aí no outro dia, você que não precisaria acordar cedo, acorda muito cedo e diz, e agora o que é que eu vou fazer? Ficando claro que nós não temos a mínima capacidade de programação, nem com o nosso dia, nem com a nossa vida. E aí jogamos nas mãos de Deus, seja feita a vossa vontade, dai-nos o pão de cada dia. Ou seja, Ele que faça, Ele que nos dê o pão, e não pensamos nenhuma vez como Allan Kardec propõe. Dá-nos o alimento do corpo, mas sobretudo do espírito. E depois ele começa a descrever como termos o alimento do corpo, dando-me inteligência e disposição. E aí ele descreve, nós temos que trabalhar, seja fisicamente, seja intelectualmente, e nós podemos fazer isso. E no outro momento, dá-nos o alimento do Espírito. Mas o que é o alimento do Espírito? O alimento do Espírito não é necessariamente um conforto gratuito. O alimento do Espírito é o exercício que nós temos para vencer as nossas más tendências, as nossas acomodações e o nosso pensar equivocado. Mas temos feito isso?
Quando algo acontece que nos desagrada, como reagimos? Entendemos aquilo como mais uma oportunidade de aprendizado ou mais um castigo? Quase sempre vemos a vida nos castigando. Por que a vida nos castiga tanto? Porque nós temos que, e passamos o dia todo fazendo coisas porque temos que fazer. Quando o certo vai ser no dia que nós dissermos, bom, isso aqui eu vou fazer. Essa daqui é a minha decisão. Eu vou tomar café porque a própria lei me convida a que eu me alimente. Mas eu não vou comer somente porque a lei me impõe. Eu vou me alimentar porque a vida me pede e, portanto, eu vou ter prazer com isso. É muito impressionante como na literatura espírita, notadamente a de Allan Kardec, nós estamos um pouco fora do que nós aprendemos na religião de uma forma geral e na espírita de uma forma mais particular. Os textos de Allan Kardec, eles são extremamente otimistas, extremamente plausíveis, mas nós preferimos aquela coisa que parece que foge do nosso senso. Porque na hora que foge do nosso senso, eu não tenho responsabilidade ou obrigação. Enquanto que tudo que está no meu sentido, naturalmente eu me sinto cobrado, eu me sinto responsável. Então a gente vai preferindo que alguém me diga uma mensagem, que alguém me traga uma informação, que alguém me diga o que eu devo fazer. E na hora que alguém diz, faça isso, no mesmo momento a gente reage negativamente, mas eu não sou seu escravo. Mas nós somos escravos 24 horas de nós mesmos, nem precisaria que ninguém nos escravizasse. E podemos ser livres totalmente na hora que a gente faça o que quer. Só que fazer o que quer tem um preço também. Porque na hora que eu faço o que quer, eu sei que eu vou contrariar muitas regras. E isto nem sempre é maneiro, mas é um direito que nós temos. O de termos a liberdade de uso e não o constrangimento dele. Nós temos optado ao longo do nosso progresso evolutivo, nesta e em outras vidas para trás, nós temos optado por esse constrangimento. Não é por menos que antropologicamente nós encontramos as sociedades sempre num regime de escravidão ou semi-escravidão. Exatamente porque nós nos acomodamos. Nós nos escravizamos a quase tudo. Aqui temos o hábito de assistir uma novela, nós dizemos isso é um vício. Outro diz, é porque eu gosto. No fundo, nós ficamos escravos. Ficamos escravos do horário, ficamos escravos naquela hora, não sabemos quem é o parente, quem é a família. A gente simplesmente sai do contexto. Porque trazemos, talvez até ancestralmente dentro de nós, o sentido de que devemos estar presos a algo ou a alguém e não ter prazer com algo ou com alguém. As religiões, de uma forma geral, principalmente as de origem judaica, elas nos colocaram num regime ao longo dos milênios de muito constrangimento do pecado, do erro, isso não pode, isso vai ser condenado, você vai ganhar uma posição ruim, vai para um inferno qualquer. E nós vamos ter ainda alguma dificuldade de nos livrarmos disso. Mas que tal a gente se livrar do inferno do dia a dia? Eu vou me alimentar porque Deus está me dando o meu pão de cada dia. É um sentido novo de começarmos a nos alimentar. Eu vou me levantar agora para fazer o que me cabe, porque isto é algo que eu posso ter prazer. Por isso é que aquelas pessoas que trabalham ou estudam por prazer, elas têm sucesso. O sucesso não é ler muito, estudar muito ou trabalhar muito. O sucesso é tudo que você faça, faça com prazer. Eu leio porque eu gosto e aí eu aprendo. Eu estudo porque eu admiro, eu me sinto bem estudando. E aí de repente eu sei mais do que todo mundo, nem que seja numa única área, num único ramo. Eu trabalho e produzo muito, por quê? Porque tudo que eu faço com prazer. Mas enquanto nós lermos porque temos que ler, estudarmos porque temos que estudar, trabalharmos porque temos que trabalhar, nós somos escravos. A nossa produtividade é pequena porque a nossa satisfação inexiste. Quando a gente chega numa sexta-feira e diz, graças a Deus, acabou a semana. A gente não está dizendo isso contra quem nos deu o emprego. A gente está dizendo isso contra nós mesmos. Porque acabamos de dizer para nós, de 7 dias da semana eu só me liberto de 2. E aí nos libertamos para fazer, não o que nós gostaríamos, mas para fazer muitas vezes um outro tipo de escravidão que alguém nos impôs, seja a sociedade, seja a cultura, seja o modernismo.
Precisamos aprender a ser livres. E ser livre e conhecer a verdade, como Jesus colocou, não é simplesmente ter um texto feliz às mãos. Não é apenas dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Mas procurar viver tudo isso. Viver o adormecer tão bem quanto viver o acordar. Viver o se alimentar tão bem quanto ter que alimentar mais tarde ou ter que comer mais cedo. Viver o trabalho de uma maneira feliz. Eu estou aqui porque eu estou feliz por estar aqui. Quantas pessoas estão mesmo aqui hoje, por acaso, porque estão felizes? Mas provavelmente alguém está aqui porque, mas não é possível, agora toda quarta eu tenho que vir ao Leandro. Isso não é legal. Não é legal absolutamente para ninguém. Mas por que não é legal? Não é porque nem os espíritos vão se incomodar, nem Deus vai ficar triste, nem nada. Você é que não está bem consigo mesmo, ou consigo mesmo. Quando eu venho, eu vou, eu estou em qualquer lugar e estou de coração, isto é ótimo. E quando eu estou constrangido, só pelo constrangimento isso já perdeu muito do seu valor. Então a gente pensar que o pão nosso de cada dia nos toca hoje, específica e objetivamente, nós trocarmos o eu tenho que pelo eu vou fazer e vou aproveitar o que eu faço. É totalmente diferente. A atitude mecânica pode ser a mesma, o hábito pode ser o mesmo, a circunstância pode ser idêntica, mas a vivência interior, a grandiosidade da alma, totalmente diferente, totalmente feliz e geradora de estruturas de felicidade interior. Só para relembrar, domingo, café cultural com o grupo Acorde. Por favor, vamos aqui, vai ser um momento bem legal. A dona Dagmar, ela estava falando não só neste quanto no próximo, e a preocupação dela é enorme com o próximo café cultural, o de daqui a um mês, que é quando virar o coral de Goiânia. 50 pessoas virão ficar cantando aqui no nosso café cultural. Ela já há 2 meses vinha se preocupando como era que ia alojar, como era que ia receber, e ela estava tão preocupada que ela se esquecia que ainda tinha 2 no meio do caminho, um com Severino Celestino, que passou e que ela já não pôde assistir, e o de domingo, que eu tenho certeza, alguém vai vê-la aqui batendo palmas e cantando, porque ela não vai perder de jeito nenhum, ainda mais agora que ela não precisa pagar senha, então agora é que ela vem mesmo. Então por que a gente também não vem? Vamos aqui fazer aqui literalmente uma festa em homenagem àquela mulher grandiosa, e que ela já sabe, e vocês também sabem, que eu posso dizer ainda com toda tranquilidade, minha mãe, eu te amo. E ela vai estar com a gente, espero que vocês também. Nós vamos agora nos relaxar, ficar mais tranquilos, fisicamente falando, porque eu sei que o comentário de hoje talvez tenha deixado alguém intranquilo, mas não adianta ficar intranquilo não, é a gente pensar bem, nossa, Jacó tem razão, eu devo estar aqui com prazer, e se eu até hoje não vim para cá com prazer, está na hora de começar a exercitar, vamos ficar aqui com prazer, com alegria, essa alegria que de uma certa forma dá tanto exemplo para tanta gente. As pessoas que vêm aqui ao Leão mais antigo, um tempo mais para trás, percebem como de vez em quando tem gente de outros estados que vem nos visitar. E os comentários deles é exatamente isso. Nossa, como vocês trabalham com alegria. Mas o bom é quando alguém diz assim, ah, inclusive eu vi ou eu ouvi algum paciente comentando do quanto se sente bem por estar aqui no Leão. E essa aqui é a mágica. A gente tem que estar aqui, mas estar de verdade. Está com todo o coração, está com toda a alma, porque isso faz bem para nós. Quem sabe este é um grande momento semanal que a gente tem para dizer obrigado, meu Deus, pelo pão nosso deste dia. Porque já pensou dizer, ah Senhor, obrigado pelo pão nosso, dá-nos o pão de cada dia, mas esse pão está seco, está sem gosto, está faltando, é um pedido tão sem graça. O bom é dizer obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. E esse pão que o Senhor está me dando, muito obrigado. Vou tirar o melhor proveito dele. E nesse momento, então, assim, vestidos deste espírito, de vamos fazer por amor, vamos viver intensamente por amor, vamos ter amor em nossos corações. Ah, mas eu não amo A, nem B, nem C, nem eu tenho coisas que eu ame. Pois ame-se.
Não precisa você procurar lá fora, ame a você mesmo. Ame-se, dê-se a oportunidade de viver com qualidade. E para isso não precisa necessariamente fazer cruzeiros. Basta que a nossa vida já seja uma grande viagem. Que entendamos, vejamos, sintamos dessa maneira. Como agora estamos aqui nesta grande embarcação chamada Esperança, a esperança de que aqui estamos para receber bênçãos, para receber luzes, para melhor florescer a harmonia em nossas almas. Estamos aqui dentro dessa grande nave, onde pessoas também se encarregam de dirigi-la, de remá-la, de nos proporcionar grandes momentos de cruzeiros, onde estamos envolvidos nos ventos que levam e elevam as nossas velas para que singremos o oceano da nossa vida íntima e aportemos no grande porto da felicidade interior. Aqui estamos neste momento pensando em Deus, não naquele Deus distante, invisível e intangível, mas Deus que nos deu vida, no Deus que está dentro de nós, no Deus que a cada pulsar de nosso coração, mesmo que não reflitamos sobre isso, nos diz obrigado, Senhor. E quando é Ele que diz obrigado, meu filho, obrigado, minha filha, nós estamos unidos nesse grande passeio chamado vida. Nós estamos no destino esperançosos de encontrar o porto seguro das tuas bênçãos. E estamos singrando nesse grande oceano, onde devemos aproveitar as oportunidades para sermos e vivermos melhores. Inspiremos com equilíbrio e harmonia. Inspiremos o melhor sentido que tenhamos de paz. Inspiremos vida. Inspiremos bênçãos. Inspiremos gratidão. E quando devolvermos a nossa inspiração, agradeçamos a Deus de coração, agradeçamos pela vida, agradeçamos pelo amor, agradeçamos por tudo que é grandioso que está para nós e em nós. Agradeçamos a Deus porque estamos aqui. Agradeçamos porque hoje, quando acordamos, nos descobrimos vivos, encarnados, mesmo depois de termos feito uma longa travessia à noite, no mundo do Espírito. Mas acordamos cheios de vida, ainda que em algumas vezes algo nos doa, ainda que em alguns momentos algumas dúvidas perpassem nossa mente e nosso corpo. Estamos vivos, isto é muito grandioso. Agradeçamos a Deus pela nossa vida. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque estamos vivos. Muito obrigado, Senhor, porque nos sentimos uns aos outros, porque nos vemos uns aos outros, e por isso mesmo podemos nos cumprimentar, nos saudar, podemos permutar zonas de alegria, zonas de felicidade. Ajuda-nos, Pai amado, para que pelo menos no dia de hoje valorizemos muito mais as bênçãos do pão da alma, com a gratidão, com a alegria, com a satisfação de vivermos mais integralmente. Quão bom é viver, quão bom é saber que depois da vida a vida continua. Quão bom, Senhor, é estarmos aqui reunidos, protegidos, sob a Tua proteção, sob o envolvimento dos amigos espirituais, que neste momento se consociam com os nossos amigos magnetizadores e nos envolvem num manto de fluidos reconfortantes, reconstituintes e salutares. Dá-nos, Senhor, que os fluidos dos magnetizadores, que os fluidos dos nossos protetores,
dos nossos amigos espirituais atendam às necessidades do pão nosso de cada dia. Infundam em nós a gratidão, sobretudo. A gratidão que nos leva a devolver à vida a grandiosidade da sabedoria de vivermos com qualidade. Porque a vida se faz muito mais vida quando a vivemos com qualidade. Que estes fluidos, que esta energia deste momento, nos envolva e nos fortaleça, para aproveitarmos o melhor possível todos estes momentos e prolongá-los ao longo do nosso dia, levando uma palavra de incentivo, um abraço amigo, um sorriso, nunca de desdém, para aqueles com quem cruzarmos, para aqueles que nos indicarem que estão ansiosos, como já estivemos nós tantas vezes. Que seja nossa a primeira palavra de desculpa, que seja nossa a primeira palavra de tudo bem, que seja nossa a palavra do Deus te abençoe, que sejamos o veículo da paz e da harmonia. Esta é a melhor forma que temos, Senhor, neste momento em que recebemos as tuas bênçãos, de dizermos a ti muito obrigado, Senhor. Estes fluidos que nos envolvem certamente estão preenchendo espaços que ansiosamente aguardavam bênçãos mais objetivas para a nossa vida. Inspiremos estas bênçãos com total alegria e expiremos com total gratidão. Inspiremos as bênçãos para nos tornarmos mais felizes e expiremos a nossa gratidão para dizermos que queremos continuar neste ciclo de equilíbrio e de harmonização. Envolve-nos Deus, Jesus, Kardec e os bons amigos espirituais, os orientadores desta casa, que os fluidos dos nossos magnetizadores, dos anjos de cada um de nós e dos muitos amigos espirituais que aqui estão conosco, nos envolvam num clima de paz, de saúde, de harmonia e de felicidade. Os nossos amigos magnetizadores se retiram agora para providenciarem a magnetização de nossas almas. A magnetização que os espíritos amigos, através de Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos informam que deve ser feita por magnetizadores, porque são estes que podem nos dar o tônus vital de que todos precisamos. Mas também na certeza da prece e da união interior, eles nos dizem que os amigos espirituais completam qualificando as nossas águas, os nossos fluidos, e que só compete a nós outros sabermos fazer bom uso com respeito e agradecimento, para dessas águas extrairmos os melhores medicamentos para nossas vidas. Permaneçamos todos em oração, até que passemos a segunda parte dos nossos trabalhos desta manhã. Glórias a Deus e paz para todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.